Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Liane Brackmann. Bom dia, Liane, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Tirol, principalmente nossos associados, agricultores. Uma alegria poder estar aqui depois de algum tempo, né, Bruna, para passar algumas informações. Sempre muito bom te receber. E, Liane, o sindicato tem acompanhado muitas demandas nos últimos tempos e nós queremos tentar falar de todas elas. Começando pela estiagem, né? E as consequências tanto em Westfália quanto Teutônia. Sim. Mais uma vez, então, a pauta inicial do ano 2023 foi a estiagem, construir alguma proposta para os governos, para como nós poderíamos reduzir ou diminuir esses impactos que, mais uma vez, as perdas aconteceram do ano passado para cá. Em alguns lugares, hoje ainda, nós estamos sentindo a falta de chuva, inclusive na nossa região, nos nossos municípios. Algumas garoas, né, por esses últimos dias, né, mas nada de trazer água realmente em abundância. Então, lá no início do ano, a gente se reúne como sindicato, como regional sindical, como FETAG, e lá, então, a gente começou já a construir essa pauta, quais as necessidades, a urgência de decretar as situações de emergência, né, nos municípios, e como a gente integra o conselho, isso também foi uma preocupação nossa, e para que isso logo acontecesse, já que nós já tínhamos lá junto com a Emater, a situação, a avaliação das perdas, principalmente na cultura do milho, depois também no soja, já em algumas propriedades faltando água, né, aquelas ondas de calor, assim, fora do normal. Então, tudo isso, até a redução da produção de leite, então isso tudo nos fez agilizar essa pauta que a gente constrói a nível de estado, porque a seca praticamente atingiu todo o estado, com exceção do litoral, que pegava algumas pancadas lá do estado de Santa Catarina, que lá então era enchente e aqui seca. E também da região serrana e alguma coisa da regional Passo Fundo. Mas no mais, desde a fronteira até aqui no centro, tudo era estiagem e é reflexo de perda. Então, nós construímos para o governo federal essa necessidade de termos novamente um rebate ou a prorrogação automática imediata para as nossas parcelas, porque perdendo produção se perde renda, se perde condições de custear, principalmente honrar os compromissos que eram de bancos, apesar que outros agricultores também tinham com agropecuárias, enfim, ou usaram recurso próprio para comprar os insumos. Então a gente construiu, né, a nível de país, né, um recurso emergencial que deveria vir a um juro baixo com taxa de adimplência também, como também a nível de estado, né. Então a gente fez várias mobilizações e está ainda durante essa semana esperando novos anúncios. Essas manifestações, essas mobilizações começaram juntamente com demais STRs e FETAG em várias localidades, né? Conta um pouquinho desses momentos pra gente. Sim, a princípio a gente faz a avaliação dentro da região, que aqui são 19 sindicatos e compreendem 27 municípios, e depois a gente se junta com as mais 22 regionais, 23 ao todo, e faz a análise a nível de estado. E a partir dali a gente parte para as ações, via conselhos municipais, via alguma ajuda no município, no estado e a nível de país. É assim que a gente trabalha cada pauta, não só de seca, mas de crise, nós tivemos ano passado ainda aquele aumento assim terrível dos insumos, né? Então, dentro da crise econômica, que nós reduziu muito ganho ou quase nenhum ganho por causa do alto custo de produção, e para não
bastar, ainda tivemos essa seca. E aí a gente parte para uma pauta de negociação, que se marca audiências. Eu estive junto também numa audiência com o governo do estado, onde a gente, inclusive, nosso sindicato pôde colocar para o governador a nossa angústia como Vale do Taquari, como produção de alimentos aqui, e o governador foi então bastante flexível. Já naquele dia ele já falava na anistia da semente do troca-troca, que nós aqui, para Teutônia, sempre é bem considerado. São milhares de sacos de milho que a gente distribui e que teria que ter sido pago no mês de abril. Portanto, essa foi uma conquista nossa que nós tivemos. Para Teutônia deu em torno de 250 mil, Teutônia-Westfália, que não precisou ser pago em semente de milho, que o governo do estado anistiou. Ou seja, não precisou ser pago em abril deste ano. E assim, claro, houve um avanço na questão do RS, avançar RS, que estão sendo as construções e açudes, né, que são também subsidiados, né, para os nossos agricultores. Mas o recurso emergencial ainda não foi anunciado nem a nível de estado, via Banrisul, nem a nível de governo federal. E a nível de federal, claro, que é um pouco mais abrangente, a gente tem que ir para Brasília, tem que marcar audiência com o ministro, e a gente sabe que não depende só do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura. Existiu essa transição de governo na virada do ano, início do ano, até que eles lá estruturassem os ministérios, enfim. Mas, enfim, não é desculpa para não nos escutar e não nos ouvir e não anunciar medidas. Então, se há falta de recursos, né, não é culpa dos agricultores. Se há hoje um plano safra que foi criado ano passado e que não consegue ser mantido por falta de recursos para equalizar o juro, então foi um anúncio, como eu vou dizer assim, que não condiz com a realidade que foi anunciado ano passado, em junho. E nós estamos aí. Então fizemos uma grande mobilização de milhares de pessoas em março, no mês de março, de frente ao Ministério, à Superintendência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e alguma coisa, então, foi nos dito que ia acontecer, mas nós temos pressa, não podemos esperar. A seca nos tirou mais a metade da produção, nós já estamos precisando e já estamos desenvolvendo as lavouras de inverno, e para isso nós precisamos de recursos. O Pronaf, como ele está esgotado ou não está funcionando como deveria, volta e meia tem algum recurso, aí de novo não tem. Nós partimos para a pauta, que seria a prorrogação das dívidas, rebates, né, para quem pagaria então em dia. Um milho subsidiado para compra, que é o milho da Conab, que é a central de abastecimento, e também um recurso emergencial. Então, isso até agora nós abriu a compra de milho, mas a um preço ainda não subsidiado. E as outras questões nós temos pendências. Então, na última semana, nós fomos de frente às agências do Banco do Brasil, em 15 agências bancárias no Rio Grande do Sul. Nós, então, fomos à Estrela, se unimos com a regional lá, para ficar lá horas e também mostrando novamente a nossa necessidade de buscar algum recurso, alguma ajuda, para principalmente não sairmos inadimplentes, que não queremos isso, mas para dar-nos prazo e também alguma possibilidade de rebate. Então essa foi a nossa pauta da semana passada, e foi nos prometido, porque ao mesmo tempo tinha uma equipe em Brasília, negociando lá diretamente, foi nos prometido que esse anúncio sairia esta semana. Então a luta continua e há uma expectativa para essa semana. É muita expectativa, Bruna. E nós, assim que sair esse anúncio, né, ontem não saiu, nós queremos divulgar. E a gente sabe que a prorrogação hoje é necessária, né, e ela nos contempla também pelo manual de crédito, no momento que eu provo que eu tive perdas ou morte de animais ou qualquer doença, pragas na lavoura, o manual de crédito me dá o direito de prorrogar uma operação financeira agrícola, rural.
né? Mas nós queremos uma prorrogação automática, ou então, para aquele agricultor que consegue pagar algum rebate, né, pelo menos de 20 a 35% nas suas parcelas que já venceram esse ano, que vão vencer ou que foram prorrogadas. Então, mas que não seja como o ano passado, só de 1º de abril a final de julho, que seja para todos, né? Todos aqueles que já tiveram parcelas vencidas, vincendas ou que já foram prorrogadas. Liane, já fazem 3 anos que a gente enfrenta estiagem, a gente percebe, inclusive, esse ano que realmente não tem chuva, né? Sim. Nós estamos implorando por uma chuva, acompanhando dados que são contabilizados referente às perdas. É a pior delas em 2023? Eu acredito que sim, porque cada seca, né, deixa uma perda, e como foram 3 consecutivas, o que o agricultor tinha de reserva, vamos dizer assim, de capital de giro, ele gastou, né, no primeiro, no segundo, e chega agora no 3º ano, né, com um recurso zero, né? Então, para isso ele precisa de ajuda, de novos financiamentos, e como nós tivemos 3 planos safras também xoxos, vamos dizer assim, que foram grandes anúncios, mas que lá na prática não aconteceram, ou seja, não tinha o recurso que subsidiasse a equalização, o juro, né? Então, nós, já ano passado, quando foi o anúncio em junho, já em agosto, setembro faltou recurso, abria um pouquinho o recurso, fechava em dezembro, em janeiro o novo governo liberou vários milhões, já esgotou, e assim a gente está indo, né? Sem perspectiva de ter um recurso realmente anunciado, subsidiado, para tomar novos investimentos, enfim, ou até para custear a nossa propriedade, que hoje, esse ano, pelo custo, ele devia ser dobrado, né? Porque ano passado o custeio, quem pegava 50 mil quase tinha que pagar 100 mil, porque os adubos tudo aumentou pelo dobro. E esse ano, então, nós precisamos também pensar, nós temos hoje uma taxa de juro muito alta, que não condiz com a realidade do nosso retorno dentro da agricultura familiar, e infelizmente a taxa Selic está quase 14%, parece que o Banco Central domina e manda em tudo, e nós não temos mais essa possibilidade de pagar esse tipo de juro. E o governo tem então recursos para nos subsidiar, né? Porque o Pronaf, que veio lá dos 2%, hoje pagar 5,5%, 6%, ele inviabiliza muitas atividades, né? Principalmente dentro da agricultura familiar. Bom, estiagem com certeza é uma das principais demandas, mas aqui na nossa região há uma preocupação também em torno da cooperativa Languiru. Sim. Você com certeza acompanha toda a situação, temos uma assembleia no sábado. Qual é o status ou até a expectativa por parte dos produtores? Bem, a gente acompanha, como você disse, sim, desde o anúncio da reestruturação da nossa cooperativa. Desde o ano passado, quando houve o anúncio de demissões, a gente já sabia que alguma coisa não estava legal. Então, desde o início do ano, quando foram realizadas essas assembleias de setores, a gente estava presente. A gente até em alguns momentos se manifestou, né? Por alguns nós fomos interpretados como a favor ou contra, mas assim, a nossa preocupação desde o início é aquele que produz, que está lá na propriedade, que investiu também, dá para dizer, milhares ou milhões até em grandes aviários, em chiqueirões, né? E que precisa honrar os seus compromissos também. Tá? Então, essa é a nossa preocupação inicial, como o agricultor que fez esses altos investimentos conseguirá pagar os seus investimentos. Como também a gente sabe da dificuldade hoje do aumento do grão que aconteceu ano passado, agora parece que está mais estabilizado. Imagina essa criação não ter aração no momento certo, na hora certa. Então tudo isso a gente acompanhou, escutando agricultores, escutando as propostas da cooperativa Languiru, inclusive da vinda de estrangeiros, de grupos chineses
ou outros, né, comprar ativos, né, da cooperativa. Então, muitos eu sei que eram totalmente contra. Ninguém de nós, sindicato, também apoia que uma multinacional agora incorpore uma cooperativa, mas na época nós dizíamos, se é para salvar, se é a única solução, se esse é o único plano que se tem, que venham então os chineses para fazer essa recuperação. Mas não sei se isso está travado, e agora com a renúncia do Conselho e com a nova chapa, nós assim realmente estamos acompanhando, a gente está conversando, são jovens que estão se posicionando para, em primeiro lugar, muito corajosos para assumir esse desafio, né? Mas a gente assim sabe que não é fácil, sabe que é uma situação que envolve números grandes e é uma estrutura grande, são dezenas de CNPJs, como eles diziam ontem, e que tem que ser muito bem assessorado e avaliado, e que o agricultor que está lá na ponta possa novamente ter mais segurança, mais certeza e mais paz para produzir, porque realmente foram semanas e estão sendo semanas angustiantes para quem é associado, para quem é produtor, para nós sindicato, porque o tamanho da Langiru com certeza vai respingar se não for a recuperação assim logo acontecer, vai respingar em muita gente. E nós não queremos isso, nós queremos as propriedades fortes, com condições de trabalhar, e alguém que possa industrializar, comercializar. Isso a cooperativa fazia, né? Claro que tem que ser visto os motivos e, enfim, quais os fatores que contribuíram para que tudo isso acontecesse, mas que então haja, né, realmente sabedoria por parte desses novos que com certeza vão ser eleitos no sábado, e que as pessoas todas possam cooperar. E aquilo que eu sempre digo, não é momento de dividir, né? A gente sentia durante muitos anos que a Langiru tinha uma divisão não só de ideias, mas até assim coisas muito fortes que dividiam, e enfim, as ideias são importantes de cada um, mas dentro do sindicalismo isso também existe, mas a gente sempre tem que arcar com aquilo que a maioria decide, e para que tudo saia bem lá na ponta. Então a gente está acompanhando, tem colocado posições, né? Qualquer agricultor, eu sempre digo que está sendo nesse momento afetado por falta de pagamento ou por alguma insegurança, que procure o seu sindicato, que nos traga individualmente, mas coletivamente a gente está acompanhando passo a passo. E como eu dizia, né, não só na seca, também na questão da Langiru, o agricultor tem pressa, e isso não pode esperar mais 4 semanas, mais 6 semanas. Nós temos que semana que vem todos juntos medir força para que as soluções cheguem logo. Liane, além dessas, quais as outras demandas que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está envolvida ou acompanhando? Sim, a gente é uma entidade, eu sempre digo, a gente acompanha o dia a dia do agricultor, a gente está na base quando precisa, a gente tenta participar coletivamente conforme as necessidades sentidas e vividas. Então em várias áreas da saúde, então a gente está envolvido junto dentro do Conselho da Saúde de Teutônia, de Westfália. Então a gente sabe que tem dificuldades também, sempre, né, não só nas questões locais, mas a nível estadual e federal. Nós acompanhamos semana passada a questão da educação, toda aquela insegurança em relação hoje às nossas escolas, aos nossos alunos, né? Então nós como conselho também participamos e sentimos a angústia dos pais, né? Eu que sou avó que tem filhos netos na creche também, então é angustiante esses momentos assim de insegurança ou até de violência que a gente sente e que existem hoje no mundo, no nosso país, e nós temos que participar de tudo. Então são vários assuntos, temas. A nossa parte administrativa, nós também temos 3 comércios, e a gente sabe
que tem que ter muito controle, nós temos que nos preocupar como é que está o nosso fluxo, as nossas vendas. Temos 15 funcionários que também dependem do sindicato. Estamos, Bruna, também fazendo um trabalho voluntário junto ao Sindicato de Poço das Antas, que hoje, infelizmente, fechou as portas nesse início do ano. E para não manter totalmente fechado, quintas-feiras eu e a minha colega Zuleika, estamos fazendo um atendimento lá. Então, inclusive, entrando em contato com as pessoas para que aquele sindicato não feche totalmente as portas, que tenha também a sua entidade logo, logo de novo mais fortalecida, de repente se unindo com nós ou... Enfim, isso é o povo de lá que decide, mas que essa entidade não precise ser fechada lá no nosso município vizinho de Poço das Antas. Então, deixo meu recado aqui também para os companheiros e companheiras de lá. Quintas-feiras, todo dia, nós estamos lá fazendo atendimento, vendendo o resto do estoque que eles têm na sua loja e dando, então, suporte ou tentando salvar mais um sindicato, que a gente sabe que é necessário devido aos envolvimentos que a gente tem no dia a dia na vida do sindicato. Acompanhando, claro, a nossa organização está indo para os 60 anos de fundação esse ano. A FETAG tem vários momentos, né, de pós-congresso que nós agora vamos estar colocando em prática nas regionais. As mulheres estão se preparando para a grande marcha em agosto, né? Então nós também estamos aqui preparando a nossa representante, que vai estar em agosto, junto com 100.000 mulheres em Brasília, fazendo essa marcha. Também os jovens, Bruna, que é sempre o nosso foco. Estamos tentando reunir um grupo. A gente sabe que não é fácil o tempo, a atividade que eles hoje têm, né? E que absorve muito o tempo deles. Mas deixo o convite aqui, sexta-feira, a partir das 10h30. Na realidade, seria um encontro com almoço, para não perder tantas horas do dia do seu trabalho. Então, eu sempre digo, venham conversar e almoçar conosco na sexta-feira, dia 28, a partir das 10h30. Então, nós lá também queremos avaliar um pouco com os jovens a conjuntura, sobre a cooperativa, sobre o plano safra, mas simplesmente também ouvir o que eles têm hoje de angústia e de perspectivas dentro dessa atividade que eles tão bem desenvolvem. Também para o mês de maio, as mulheres, né, como eu já falei, estão se preparando, mas mês de maio é o mês delas, não só, eu sempre digo, que geram vida, mas que proporcionam vida, né? Nós temos tantas mulheres que proporcionam vida, né, e em abundância. Então, nós queremos também dedicar um dia conversando sobre superação, sobre assim, o amor incondicional, sobre o cuidado que cada mulher tem, né, indiferente se é mãe ou não. Então é um dia muito especial que nós também estamos preparando. E esperando os anúncios, claro, né? Há também as variedades de milho que devem vir agora para o mês de maio, que aí nós já temos que, de novo, fazer o anúncio e também reserva para nós termos as sementes lá logo, logo em agosto, para apostar e esperançar tudo de novo, né? Assim é um trabalho contínuo que nós temos e conforme os problemas sentidos e vividos a gente atua ou prioriza nossas ações e nossas pautas. Liane, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixo um espaço para as tuas considerações finais. Claro, torcendo para boas notícias ainda essa semana e aí a gente volta a conversar. Com certeza, Bruno, é sempre uma alegria e a gente agradece muito a oportunidade que vocês nos dão via nossa Rádio Tirol, né? E nós então podermos passar informação para os nossos ouvintes, né? Que com certeza estão na escuta, na lida e como eu dizia, é um trabalho contínuo e toda ação que dá algum resultado a gente se alegra, a gente compartilha e que possamos continuar, né, apostando na nossa organização, no nosso movimento sindical, que nada mais é do que uma busca coletiva, né, de soluções ou pelo menos para reduzir os problemas. Muito obrigada, Bruno, e um abraço a todos que nos ouvem.